Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Jorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Episódio 70, chegamos aí a uma marca redonda, mais uma. Vamos caminhando e numa semana em que a gente está hoje, quinta-feira. Lembrei, pô, Estamos gravando na quinta-feira à noite, dia 28 de janeiro, 9h25 da noite aqui em Israel. Pela primeira vez eu lembrei de dar esses dados importantes aí no primeiro, não no primeiro bloco, na introdução, e fechando a terceira semana do lockdown apertado, né? Porque a gente já está no lockdown aí há quase um mês e meio, mas há 3 semanas a gente está no lockdown apertado para ver se baixa aí os números do corona, e vamos falar disso então no nosso primeiro bloco. Vamos para ele. É isso aí, primeiro bloco, corona, como não podia deixar de ser, tudo aí, uma loucura geral. Vamos passar aqui então aqueles dados gerais aí do corona dessa semana e a gente entra então na discussão. Bom, como eu falei ainda há pouco, 3 semanas de Seger, né, de lockdown aí, bem fechado. Porém, a gente continua com um número altíssimo de infectados todo dia, de novos doentes. Ontem a gente teve quase 7.700 novos doentes, o que é um número absurdo. Há 3 semanas atrás a gente estava com 9.000, hoje a gente está com 7.700. Quase não baixou, né? A gente está, e já era para estar baixando, afinal de contas, a gente está há quase um mês em casa. O número a gente comentou na semana, vem comentando, né, que o número de pessoas, né, uma pessoa doente, ela agora está infectando menos de uma pessoa, 0,92, o que é um pouquinho maior do que a semana passada, ou seja, a pandemia, né, o vírus está sob controle, a gente teria que ter uma diminuição do número de novos doentes, porém isso não está acontecendo. Por outro lado, a gente tem o número aumentando, o número de pessoas vacinadas, a gente já está chegando a quase 3 milhões de cidadãos que tomaram a primeira dose e 1,5 milhão que já tomaram a segunda dose da vacina da Pfizer, o que é um número bem, né, bem representativo. Porém, como eu falei, né, a coisa tá louca por aí, a gente está com corona completamente sem controle, os hospitais lotadíssimos, a ponto de não poderem mais receber doentes e doentes estarem sendo transferidos de uma cidade para outra, onde há alguma vaga. E, obviamente, há um meio, né, um medo e um receio de que o sistema de saúde ele realmente colapse completamente. Começa não a se questionar, né, mas ver como é que a questão da vacina aí vai funcionar. E dois elementos importantíssimos, né, para eu fechar aqui essa iniciação aí para a gente poder comentar. Continua também, além do corona louco, né, aí fora, continua louco também a relação do Estado com grande parte do setor ultra-ortodoxo, né, os Haredim. A pancadaria está comendo nas cidades ultra-ortodoxas, principalmente em Bnei Brak, em regiões de Jerusalém, entre a polícia e a população ultra-religiosa, principalmente pelo fato de que eles começaram a desrespeitar as orientações do Ministério da Saúde e estão abrindo as suas instituições de ensino. E o outro elemento aí também muito importante foi o fechamento total do aeroporto. Não, ninguém entra e ninguém sai de Israel sem autorização de uma comissão especial. Inclusive, eu acabei de ver na televisão que foi autorizado um voo de resgate de israelenses que estão no exterior e não tem como voltar para casa, porque não há voos para Israel, não há voos. Então, as pessoas querem vir para casa e não conseguem vir. Então, parece que essa noite, às 4 da manhã, vai sair um voo de Frankfurt com 50 israelenses, o que é muito pouco. Tem pessoas também que estão saindo da Europa, indo para a Jordânia e atravessando da Jordânia na fronteira terrestre. Enfim, essa aí é a nossa realidade hoje do corona, aquela coisa muito louca que tá difícil da gente ver como é que isso vai avançar. Segue a isso o quê? Uma indefinição do governo. Se o lockdown vai continuar, o Ministério da Saúde quer a prorrogação do lockdown por pelo menos mais uma semana. A gente acaba o lockdown no domingo. Ou seja, eles querem até o domingo da outra semana, a gente ficaria aí até o início de fevereiro, passando o início de fevereiro, né, em casa, e também uma questão do aumento do valor das multas para instituições, pessoas, né, porque multas em geral para quem descumprisse as regras do corona, principalmente aí querendo visar, né, as instituições de ensino que abrem suas portas em
desrespeitando, né, a lei nesse período agora. Bom, João, tá uma bagunça total, cara. Tem luz no fim do túnel ou não, cara? Tem luz no fim do túnel se a vacina funcionar, e parece que ela funciona, né? Hoje, uma diretora do Ministério da Saúde deu uma informação num programa de rádio dizendo que o percentual até agora de pessoas que tomaram a segunda dose da vacina e tiveram em estado grave, né? Foram contaminados em estado grave, é de 0,00014%, ou seja, é um número muito pequeno, né? 68 pessoas em Israel se contaminaram depois de tomar a segunda dose da vacina. Lembrando que 460 mil israelenses já tomaram a segunda dose da vacina. Então, também vocês podem fazer as contas, está abaixo dos 95% que a Pfizer anunciou nos seus testes, mas a gente também tem que levar em consideração que passa muito pouco tempo também que essas pessoas tomaram a vacina, né? Talvez não tivessem tido contato com o vírus ainda até agora, enfim. A gente sabe que nenhuma vacina é 100%, mas quanto mais gente vacinada, a tendência é que a vacina funcione melhor, e essa é a luz no fim do túnel que a gente tem, ainda mais porque houve uma comprovação reforçada essa semana. A Pfizer anunciou oficialmente que as mutações sul-africana e britânica, a vacina é eficiente contra as mutações sul-africana e britânica. Então tem luz no fim do túnel, quando a população inteira ou quase inteira estiver vacinada, né? A menos que, enfim, que apareça alguma outra mutação, né? Que a gente espera que não aconteça, que a vacina não possa dar conta dela, ainda que a tecnologia da Pfizer ela permite que você adapte essa vacina às mutações num espaço de 6 semanas. Obviamente que o tempo de produção de novas doses é muito mais alto, a vacina não é produzida em Israel também, enfim, tudo isso influencia, mas por agora a informação que a gente tem é que a vacina é eficiente contra as mutações que a gente tem conhecimento que estão circulando por Israel, né? Então a gente tem uma luz no fim do túnel, mas a gente não pode ficar trabalhando só com a ideia a longo prazo, porque com mais de 1.100 doentes em estado grave, né, o lockdown, a permanência do lockdown, a continuidade dele, é essencial, né? O aeroporto fechado é uma discussão. Israel foi o primeiro país a fechar totalmente o aeroporto, agora está falando em fechar as fronteiras terrestres. O Ministério do Interior fez um pedido para fechar as fronteiras terrestres com o Egito e com a Jordânia. As fronteiras terrestres com o Líbano e com a Síria já são fechadas desde 48, né, por questões de guerra, para que ninguém possa entrar ou sair do país até que nova ordem seja dada. E, finalmente, o governo, na semana passada, anunciou que só entra, que quem entrar aqui vai ter que submeter a exame de corona 3 dias antes e exame de corona durante a quarentena aqui, no momento que chega, né? Então, isso obviamente, quando abrir o aeroporto, ou para os raríssimos voos que estão chegando em Israel durante esse tempo, né? Mas a situação é muito complicada, porque, enfim, se a gente sabe que os sintomas da corona eles chegam em mais ou menos até 14 dias, entre 3 e 14 dias depois do contato com o vírus, né? Depois do período de incubação, especialmente entre 3 e 10 dias, mas 3 e 14 é o 99% dos casos aparecem, os sintomas aparecem nesse momento. A pessoa que está em estado grave, ela não demora 14 dias para ficar curada. Ela pode ficar no hospital meses, 2 meses, 3 meses, um mês como pouco, né? E 1.100 doentes em estado grave é um número muito preocupante, porque o Israel não tem muito mais leitos de UTI para atender o resto da população, que esteja internada por corona ou por qualquer outra questão, e os hospitais estão superlotados, estão saturados. As equipes médicas, né, de profissionais de saúde estão se queixando do excesso de trabalho, da exaustão que representa essa quantidade de pessoas internadas, e a gente precisa dar um jeito nessa grande contaminação antes que a vacina dê resultado. A vacina vai dando resultado aos poucos, mas você não pode esperar, né, que a vacina, que essa luz no fim do túnel, ela vai resolver nossos problemas agora. Ela não vai, né? E, enfim, e a gente também tem que tocar no assunto, né, que a gente está em lockdown atualmente, um lockdown certamente menos respeitado do que o primeiro, talvez do que o segundo também. Também é importante dizer que o primeiro lockdown ele tinha regras mais rígidas que esse lockdown, mas enfim, a gente está em lockdown, o número de doentes começou a diminuir, né, a taxa de contagiados por pessoa já baixou de 1, né, a gente já baixou de 10 mil contaminados por dia para 8 mil, mas ainda é um número muito alto. Enfim, esse resultado de 18 mil, na verdade, essa semana o canal 12 de televisão mostrou, se não me engano foi ontem, na quarta-feira, que a partir do 18º ou 19º dia do lockdown, que os números começam a cair vertiginosamente. Então,
a tendência é que a gente comece a ver na próxima semana, nas próximas 2 semanas, esse número caindo talvez para 6, 5, até 4 mil. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ainda assim são números muito altos, ainda mais se levando em consideração que a mutação britânica ela tem um alto poder de contágio. E pelo jeito é ela que está causando essa explosão de contaminações no país. A gente comentou aqui na semana passada que 12 mil pessoas que tinham se vacinado com a primeira dose da vacina tinham se contaminado, ou seja, as pessoas têm que continuar tomando cuidado, né? E uma preocupação que a gente continua tendo é com as pessoas que estão desrespeitando o lockdown. Em especial, a gente está chovendo no molhado, falando sobre isso o tempo todo, mas segmentos da população ultra-ortodoxa de Israel, em Bnei Brak, em Jerusalém, em Beitar Illit, Modin Illit, onde, enfim, as yeshivot, que são as academias rabínicas, ou as escolas, as próprias escolas, que pertencem ao Ministério da Educação, mas, pelo jeito, com autonomia demais, né, dos diretores, estão abrindo, estão funcionando regularmente. Até casamento noticiaram que teve aí, enfim, com presença de muitos convidados, e a polícia começou a ter um controle mais rigoroso, e o resultado disso foi violência, muita violência, protestos muito violentos. Em Bnei Brak queimaram um ônibus, em Jerusalém tacaram tinta e quebraram as janelas do VLT da cidade, né, da Rakevet Kalá, como se diz em hebraico. Enfim, tiraram o motorista do ônibus e tacaram fogo, né? Foi um negócio assustador. As cenas surpreenderam, isso foi, se não me engano, no domingo passado, ou no sábado à noite, né? Um pouco depois que foi divulgado o nosso podcast na semana passada. Enfim, os protestos ali estão muito grandes, e o azul e branco, aí, às vésperas das eleições, resolveram arregaçar as mangas, né? A gente imagina, supõe muito bem por quê. O partido está aí liberando a cláusula de barreira e resolve chantagear o governo, né? Condicionar seria uma palavra leve, chantagear uma palavra um pouco mais pesada, mas acho que é correto, dizendo o seguinte: a gente só vai votar a favor do prolongamento do lockdown se vocês aprovarem um aumento de, se não me engano, 1000% na multa para instituições que desrespeitam o lockdown. Ou seja, o que o Azul e Branco está fazendo é o seguinte: ele está jogando o governo contra os ultra-ortodoxos, né? Está tentando jogar o Likud contra os ultra-ortodoxos, ou está tentando fazer sua própria fama contra os ultra-ortodoxos, está tentando mostrar que, enfim, que desafia essa... enfim, como é que a gente chama isso, né? Que desafia essa ousadia da população ultra-ortodoxa, esse controle que eles têm, o próprio controle que eles têm sobre o Likud, e, enfim, a partir de uma lei que os prejudicaria, né? A princípio, porque a gente sabe que a maioria das instituições que estão respeitando o lockdown são instituições ultra-ortodoxas. Enfim, eles fizeram essa negociação, essa chantagem. O Likud, a princípio, recusou, e depois o Miki Zohar, que é o líder do governo na Knesset, ele disse o seguinte: não, a gente está a favor. E o Azul e Branco continuou fazendo discursos contrários, né? Mas por que o Azul? Continuou a tensão entre os dois. O Azul e Branco continuando acusando o Likud de estar contra. E o Miki Zohar falou isso. Por que vocês me escutaram? Eu falei, a gente falou que estava a favor. Qual é a questão? É que a oposição, parte da oposição, decidiu que não vai participar dessa votação sobre a prolongação do lockdown ou não. Eles decidiram que parte deles não vão comparecer à votação. Então, está na mão do próprio governo decidir. E se o Likud não mandar os deputados para votar, os ultra-ortodoxos eles conseguem ganhar essa votação junto dos partidos que querem o fim do lockdown, porque estão alinhados a algumas pautas que estão ligadas à economia, de alguma maneira, enfim, e estão sendo pressionados por alguns setores de que o lockdown ele causa muito prejuízo. Então, enfim, a gente não sabe se essa votação ela passaria. Para o Likud é muito importante continuar o lockdown agora, porque as vésperas das eleições, primeiro de tudo, né, porque, enfim, existe uma crença, pelo menos por parte do Ministério da Saúde e o próprio Netanyahu, de que o lockdown é importante, e eu acho que a maioria das pessoas acredita nisso. Por outro lado, a gente sabe também que as eleições elas vão ser no final de março, é importante que Israel consiga diminuir a contaminação até as eleições, vacinando em massa e controlando a disseminação do vírus agora. Está morrendo muita gente em Israel, se não me engano já morreram mais de 1000 pessoas só desde janeiro até agora, num total de menos de 5 mil mortos, né? É um número muito alto, e o Netanyahu não quer ser visto como um presidente como primeiro-ministro, perdão, que é desleixado em relação a esse aspecto, né, e tudo mais. E o Azul e Branco também entendeu, porque saiu uma pesquisa, foi divulgada uma pesquisa essa semana, também pelo canal, agora não me lembro se foi no canal 12, no canal 13, dizendo que mais de 70% da população israelense prefere que no próximo governo, ou quase 70%, prefere que o próximo governo seja formado sem os partidos ultra-ortodoxos. Entre a população de centro-esquerda, quase 80% desse número, entre a população de direita, esse número ele é também de mais de 50%, se não me engano é 52%, contra 20 e poucos por cento que é a favor dos partidos ortodoxos na
na coalizão governista. Ou seja, a questão da corona trouxe uma impopularidade para os partidos ultra-ortodoxos muito alta, de modo que até para a direita impopular tá ligado de maneira umbilical aos partidos ultra-ortodoxos. E aí a gente está vendo como é que alguns partidos estão se aproveitando dessa pesquisa. O Azul e Branco, ele foi o primeiro que entendeu isso e já saiu na frente. Hoje a Yelia Tchaki, número 2 do partido Yamina, ela disse que é contra aumentar as multas, mas que é a favor de levar preso quem descumprir essa determinação. Ela disse o seguinte: as multas não adiantam nada, às vezes as pessoas não pagam, às vezes elas recorrem a doações, enfim, e não impede de deixar aberta essa multa, mas se levar as pessoas presas, eu aposto que os estudos acabam sendo fechados. Enfim, outra que também teve alguma ousadia de falar contra os ultra-ortodoxos, né? O Guidon Sara também disse que é a favor de aumentar as multas, enfim, e o Likud ficou quieto, a gente vai comentar isso no próximo bloco, está em silêncio total, disseram que são a favor dessa proposta, mas não, a gente sabe que o Netanyahu, no final das contas, ele não convocou o governo para discutir a proposta, era para ter uma reunião hoje, ele não convocou, então a gente está ainda aí, enfim, né, numa indecisão sobre se o lockdown vai ser prolongado ou não. Teoricamente, o último dia dele é no domingo, né? Na segunda-feira tudo volta ao normal, domingo à noite, na verdade. Então a gente está nessa espera, né? Enfim, e essa é a nossa situação, né? Conflito com os ultra-ortodoxos, enfim, um governo que não se entende, para saber se a gente continua num lockdown, que é totalmente necessário que se continue, na verdade, mas talvez ele não continue por causa das questões políticas, por causa da proximidade com as eleições, né? E a gente vai empurrando as coisas do jeito que estão, tentando não se contaminar, né? Enfim, e torcendo para que mais gente seja vacinada, para que a gente, em algum momento, possa controlar isso o mais rápido possível. Mas, enfim, essa é a nossa situação. Pois é, em relação a essa coisa aí das multas, essa semana eu vi o Lapid falando, na verdade foi um Twitter que ele fez, que ele escreveu, falando que ele é a favor de que as instituições de ensino que pararem, enfim, desrespeitarem a norma, né, a legislação e abrirem, elas simplesmente seriam descredenciadas do Ministério da Educação e não receberiam o orçamento para o ano letivo, pro próximo ano letivo, ou para isso, enfim, perderiam o orçamento. O que pode ser um passo interessante, né, uma forma de você aí punir, né, quem abre. E eu acho que essa postura aí da Yelia Tchaki, eu vi isso também que ela falou, mas enfim, é cínico, né? Porque, leva preso, dá aquela fichadinha ali, depois o cara vai ser solto. Ninguém vai ser preso por causa disso, ainda mais se for um estudante de Yeshiva, um cidadão ultra-ortodoxo, enfim, que tá ali, sei lá, se manifestando, ou... Não, vai levar preso quem? O diretor da Yeshiva, o diretor do colégio? Eu duvido. Isso aí, para mim, é história para boi dormir. A gente sabe que não é assim que funciona. Enfim, é isso aí. A gente vê como vamos mandar essa próxima semana. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu vi essa questão também da Pfizer ter dito, né, que a vacina ela funciona para as mutações aí britânicas e sul-africana, mas eu acho que tem muita incerteza, né, muita questão, porque o Ministério da Saúde realmente foi pego de surpresa. Não o Ministério da Saúde, né, o país inteiro foi pego de surpresa com a velocidade que a mutação britânica se espalhou, né? E a gente vê o quanto realmente ela como é que chama? Que ela é fácil de ser transmitida, né? Ela é transmitida de uma forma muito fácil, as pessoas se contagiam de uma forma muito fácil. Mas é isso, vamos ver. Essa semana começa quente, domingo, olha só, isso é uma coisa também impressionante, né? Domingo é o último dia do lockdown e, como você acabou de falar, João, não tem decisão, não sabem o que vão fazer, cara. Ou seja, a gente vai chegar domingo, vai ser o governo, vai ser aquela coisa, pressão para que o governo se reúna e decida se o lockdown continuou ou não. E se o lockdown. E como é que ficam os colégios, creches, escolas, né, que teriam que reabrir novamente na segunda-feira? E os restaurantes vão reabrir, o café, as lojas, os shoppings? Enfim, ninguém sabe nada. E essa disputa do governo, uma disputa eleitoral, coloca a gente numa incerteza ainda cada vez mais pesada. Mas é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar de política essa semana. Uma semana, falei 28 de janeiro, a gente está gravando, quinta-feira, na quinta-feira da semana que vem, dia 4 de fevereiro, acaba o prazo para que os partidos se registrem, né, na comissão eleitoral, as chapas sejam apresentadas, os blocos, partidos, enfim, que decida, mas enfim, na quinta-feira acaba.
Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, não se inscreveu. E a primeira notícia da semana, que a gente vai falar, que na verdade é uma notícia da política, mas é óbvio, sem sombra de dúvida, tem a ver com as eleições também, são os Manaquim do Bibi. O que é o Manac? O Manac são as Bolsa Bibi, né? Ele criou várias bolsas aí durante esse período do corona e as bolsas continuaram. Foram apresentadas novas bolsas pelo Bibi e pelo ministro da Economia, o Israel Katz. Dentre elas, as mais polêmicas, né, duas bolsas, uma, 750 shekel para qualquer cidadão adulto, né, tem mais de 18 anos, vai cair 750 shekel na sua conta, e 500 shekel para cada criança, em famílias de até 4 crianças. Ou seja, se uma família que tem 4 crianças e os pais, vai cair na conta da família 3.500 shekel. A partir da 4ª criança, o pagamento, a bolsa é de 300 shekel. Que, obviamente, isso tem um interesse muito grande, o interesse das famílias, né, que têm muitos filhos, que, coincidentemente, são as famílias ultra-ortodoxas, a grande maioria, né? Se bem que aqui em Israel o número de famílias que têm muitos filhos é muito grande, mas no setor ultra-ortodoxo a gente sabe que a coisa é mais tradicional nesse sentido. Enfim, outras mudanças continuam aí pensando em vão dar, né, a ideia é que eles continuem dando uma assistência para os pequenos negócios que foram afetados aí durante esse ano inteiro, para que eles tenham uma força para se reerguer, também dar uma ajuda para o pessoal autônomo com seguro-desemprego, que é uma coisa que vem sendo discutida em Israel há décadas, seguro-desemprego para autônomos, e nunca sai do papel. Agora o Bibi falou que vai sair do papel. Dá um desconto também no imposto, né, do imposto sobre serviços, não só produtos e serviços, né, que paga 17%, eles estão querendo dar uma aliviada aí durante um período, durante 6 meses, enfim, umas políticas aí para tentar impulsionar, alavancar a economia nesse próximo período. Mas, João, mais uma vez a gente vê aí essa bolsa que vai ser, vamos dizer, distribuída, né, indiscriminadamente para quem precisa ou para quem não precisa, 750 shekel no bolso de cada cidadão adulto e mais 500 por cada criança. Não dá para fazer política dessa forma, né? Como é que chama? Começaram até a falar que era uma política eleitoral, era uma economia eleitoral. E não tem como fugir, né, e dizer que não é, né? Na verdade, dessa vez, ele tem um controle, né? Teoricamente, o dinheiro vai ser distribuído para pessoas que ganham menos de 10 mil shekels, né? Mas, enfim, a gente não sabe ainda, que eles explicaram como eles vão fazer isso, qual mecanismo que eles vão usar, enfim. Mas eu não vou nem me focar nessa questão. Enfim, se essa for a política, faz mais sentido, pelo menos, que da última vez que distribuíram para pessoas que não têm a menor necessidade de receber. Mas o mais impressionante disso é que, faltando menos de 60 dias para as eleições, que o governo lance um programa desses, de distribuição de dinheiro de maneira semi-aleatória para a população, né? Enfim, sem absolutamente nenhum controle, sem passar pela Knesset, né? É um programa que dribla a Knesset, né? E que, enfim, o governo simplesmente, que aliás está dissolvida, né? O governo simplesmente decide, o Netanyahu junto com o Israel Katz, que é o ministro das Finanças, contra a determinação, a orientação, né, dos profissionais do Ministério das Finanças, eles decidem distribuir dinheiro. Eles sabem que essa questão vai parar nas mãos do Yoetz HaMishpatim da Memshalá, né, que é o procurador-geral do governo, que é o Avichai Mandelblit, que vai ter que vetar, pelo menos parte dessa remessa, né, que vai ser distribuída para a parte da população, né? E isso enfim, é uma situação bizarra, porque o Likud ele se aproveita da situação eleitoral para ganhar votos distribuindo dinheiro ou com o Mandelblit proibindo a distribuição de dinheiro, porque aí eles endurecem a campanha contra a justiça, né? E o Mandelblit em especial. Então é uma situação que eles ganham dos dois lados, né? Mas, enfim, chega a beirar o absurdo que pela terceira vez esse ano eles vão distribuir dinheiro contra a determinação dos profissionais do Ministério das Finanças, né? Enfim, simplesmente eles tomam essa decisão. Semana passada saiu uma reportagem muito interessante no programa Uvda, da jornalista Ilana Dayan, que entrevistou os 2 principais profissionais do Ministério das Finanças que abandonaram o barco aí no meio da corona, né, a crise, por desavenças, enfim, não sei se desavenças é a melhor palavra, por discordâncias com o ministro das Finanças Israel Katz, que são o chefe, né, o diretor
da divisão de orçamento do governo, que era o Shaul Meridor e a Keren Turner, que era a diretora-geral do Ministério das Finanças, que inclusive foi trazida pelo próprio Israel Katz para o cargo dela e que depois pediu demissão. Né? Eles relatam os absurdos que aconteceram no Ministério, dizendo como as decisões eram tomadas, como eram tomadas sem nenhum preparo, sem nenhuma investigação, sempre, em todas as vezes, né? Contra a determinação dos profissionais do Ministério das Finanças. Enfim, chega a ser um negócio absurdo. E agora, às vésperas das eleições, sem nenhuma vergonha, se distribui dinheiro assim, num programa, não um programa fixo, por meio do Ministério do Bem-Estar Social, que cuida das populações mais carentes. A gente não está falando de um programa fixo agora para auxiliar as pessoas que mais precisam. É de um programa quase global. Né? Tudo bem, ele exclui parte da população que precisa menos, mas ele distribui dinheiro para muita gente de classe média também. Né? É um presente que não tem nem a desculpa de estar sendo perto de um Hag, né, de uma festividade judaica, como foi em Pesach, em Rosh Hashanah. Não tem nem essa desculpa. Simplesmente uma distribuição de dinheiro, uma desculpa esfarrapada de que isso é importante para ajudar as famílias em necessidade e aquecer o comércio, né? Mas que, enfim, que outra vez endivida o país, que tem um gasto bilionário, né, de bilhões de escalim, outra vez, contra a determinação do Ministério dos profissionais do Ministério das Finanças. Então, enfim, o governo podia ter feito muitas coisas com esse dinheiro, podia ter construído mais 12 hospitais, podia ter feito programas de reinserção no mercado de trabalho, né? Eu não sou contra que o governo invista no momento de crise. O problema é o governo investir da maneira como está investindo. Enfim, e ninguém convence a mim, nem a grande maioria da população, que essa distribuição de renda agora, enfim, sem que passe pela Knesset, né? Pelo parlamento, não tenha uma motivação eleitoral, eu diria puramente eleitoral, e agora não vai restar outra opção para o Mandelblit senão vetar a parte disso. E aí, enfim, vai acontecer o que a gente comentou. Vai ser ele vai conseguir jogar, o Likud vai conseguir jogar parte da população contra o Mandelblit, porque é óbvio, né? Você prometeu que vai entrar dinheiro na tua conta e chegou o cara lá e vetou, vai ficar feio para ele. Pois é, mais um trick aí do nosso primeiro-ministro. Mais interessante, né? Não tem nem orçamento, né, para esse ano de 2021. O orçamento do ano passado também não foi feito. A gente terminou o ano sem orçamento. A gente está terminando o primeiro mês de 2021, ainda não tem orçamento para 2021. E o governo abre um pacotão aí, né? Um pacotão de benesses para distribuir. Mas é isso, é uma política eleitoral mesmo, não é a primeira vez aqui em Israel e em qualquer lugar do mundo, né? Não há muito diferente. Bom, vamos lá, nossa segunda notícia. Continuando aí no cenário eleitoral, a gente comentou nos últimos episódios que surgiu o partido, né? O Partido dos Israelenses, que é liderado pelo atual prefeito de Tel Aviv, Ron Huldaí, e teve como principal... com outra pessoa junto com ele lá, o Avi Nisselkorn, que era o ministro da Justiça até ele sair do Partido Azul e Branco e se juntar ao Huldaí. Essa semana houve as primárias no Partido Avodá, no Partido Trabalhista, né, que estava aí em crise total, a gente comentou disso na semana passada, que iam ter primárias, e a deputada Merav Michaeli, ela se elegeu com mais de 77% dos votos, se eu não me engano, e é a nova líder do Partido Trabalhista. Imediatamente, a gente comentou, né, que o Partido Trabalhista tem 3 deputados, né, a Merav Michaeli, o Itzik Shmulik e o Amir Peretz. E o partido rachou, né, o Amir Peretz e o Shmulik entraram para o governo, eles são ministros do governo Netanyahu, e a Merav Michaeli permaneceu na oposição, e agora ela, depois de assumir, né, depois de ganhar as eleições para a liderança do partido, ela exigiu que os 2 deputados que estão dentro do governo Netanyahu abandonassem o seu cargo e deixassem o governo, né, viessem para a oposição. Isso fez com que o Amir Peretz saísse do Partido Trabalhista, ele preferiu se manter como ministro. Ministro, eu não sei nem como dizer, né, porque é ministro da Kalkalá, né, da Economia, mas é um cargo meio... É um ministério que nunca existiu aqui quer dizer, já existiu, mas é um ministério que nunca foi efetivo, né? Ele não teve nunca uma função muito grande. Na verdade, no Brasil, ele é semelhante ao que era o Ministério da Indústria e Comércio, antes de misturar com o Ministério da Fazenda e criar o Ministério da Economia. Mas aqui em Israel também tem o Ministério da Indústria e Comércio. Não é esse. É o Ministério da Economia. É o Ministério da Economia. Porque tem o Ministério
como é que chama? Eu esqueci o nome agora, mas é um ministério que é como se fosse também o Ministério da Indústria e Comércio. Enfim, os ministérios vão mudando também ao longo dos governos, né? Os governos têm eles criam um ministério daqui, fecha. Não é à toa que esse governo do Bibi tem o quê? 16, 18 ministérios aí, a gente já falou tem até Ministério das Águas, né, cara? E do ensino Não, superior. o governo tem 34 ministérios. São 34 ministérios ou ministros e vice-ministros? Não, são 34 ministérios e 52 ministros e vice-ministros. Então, tá aí. Então, beleza. Ter mais um da economia ou não ter da economia com finanças não vai fazer muita diferença para o governo. Mas a questão é a seguinte: a Merav Michaeli pediu pro Amir Peretz e pro Shmuley saírem do governo. O Amir Peretz falou que não ia sair. O Twitter do Shmuley, até ontem, ainda estava escrito lá que ele era ministro da Seguridade Social. Não sei qual vai ser a decisão dele. Mas o que aconteceu também de interessante aí nessa subida, né, nessa entrada da Merav Michaeli, é que o partido, nas pesquisas que foram feitas essa semana, o partido passou a cláusula de barreira. O partido até agora, sob a liderança do Amir Peretz, ficava em 2, poucos por cento. Agora ele passou a cláusula de barreira, ou seja, passou os 3,25%, chegou a 4 cadeiras. E, por outro lado, o partido do prefeito de Tel Aviv, né, o Ron Hudaí, que eu falei dele lá no início, caiu, foi para baixo da causa de barreiras e não se sabe agora o que vai ser feito. O Ron Hudaí, ele quer buscar aí uma junção, né, com o partido Avodá. Inclusive, eu me lembro que quando ele entrou para a política, o João fez um comentário aqui no podcast e falou que ele inclusive achava que o Hudaí, quer dizer, era o histórico dele, né, muito próximo do Avodá, e que ele falava, de repente o Hudaí topa entrar para Avodá. Na verdade acabou não entrando, mas foi uma hipótese que o João me lembro ter levantado aqui, e agora o Hudaí busca se juntar com o Avodá, ou seja, a construção aí de um campo na centro-esquerda israelense sionista. Bom, João, parece que o Hudaí deu uma afogada agora, né, cara? Tem que ver se o Nilson Korn ou alguém aí vai salvar ou vai todo mundo para baixo da cláusula de barreira. Pois o Hudaí, na verdade, ele começou com não tantos votos. A sensação que a candidatura dele trouxe, enfim, a explosão que em geral quando aparece nome novo, foi muito fraca, né? Porque ele esperava, né? Enfim, ele esperava que fosse aparecer com 15 cadeiras, 14 cadeiras. Ele apareceu com 8, 9. Mas mais impressionante que isso foi como ele murchou de maneira rápida. Na semana seguinte, ele já estava com 6, 5, 6. E agora, depois ele começou a aparecer com 4, e às vezes nem aparece, enfim, aparece já abaixo da cláusula de barreira. Ou seja, a candidatura dele já naufragou. E essa semana ele já não está gastando dinheiro com página de publicidade. Já tem gente dizendo que ele vai desistir, mas eu acho que ele desistir fica mais feio do que não desistir. Ele está tentando juntar. Então agora ele está levando para si essa tarefa de juntar todas as forças da centro-esquerda. Ele já sabe que não vai ser em volta do seu nome, né? Que é uma coisa muito curiosa, porque ao mesmo tempo que a candidatura do partido dele está naufragando, ele, há pouco tempo atrás, numa pesquisa do Canal 13, mostrou que ele, para 37% da população, ele é o candidato mais indicado para liderar a centro-esquerda, na frente do Lapid, por exemplo, que tem 24%, né, desses votos, ou 26%, uma coisa assim. Mas, enfim, ele não conseguiu formar o partido dele, não conseguiu convencer as pessoas a votarem nele. As entrevistas que ele está dando, ele está cada vez mais confuso. E, enfim, antes a gente sabia que parte do problema dele para juntar com o Partido Trabalhista era que ele queria ser quem liderava essa chapa, e hoje a Merav Michaeli parece estar em ascendência e o Hudaí em decadência. Então, pelo jeito, se eles dois juntarem, quem vai guiar, quem vai liderar isso aí, provavelmente vai ser a Merav Michaeli, o que é uma boa notícia, porque pelo menos uma chapa, aparentemente, vai ter uma mulher comandando, né? Todas as outras chapas, enfim, de todos os principais partidos, são coordenadas por homens. A Merav Michaeli é a única mulher que está liderando um partido que aparece acima da cláusula de barreira. Agora, enfim, essa vitória da Merav Michaeli e esse crescimento do Avodá nas pesquisas do Partido Trabalhista é interessante porque mostra que existe alguma parcela do eleitorado, pequena que seja, que ainda dá uma valorizada nos partidos e menos nas pessoas, né? Ainda que porque todo mundo já sabia que a Merav Michaeli ia ganhar essas eleições, né? Mas, enfim, o Partido Trabalhista precisava dessa revitalização. E aí a segunda coisa que chama a atenção, de maneira positiva também, é que o Partido Trabalhista foi o único que fez primárias. E só na semana anterior às primárias o partido já cresceu e conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira. E agora já está aparecendo com uma cadeira a mais de vez em quando, com 5 cadeiras. E nessa semana eles vão realizar as primárias para a formação da lista. E isso, a tendência é que impulsione mais ainda
o partido, para subir talvez para 6, 7 cadeiras, né? Porque quando tem primárias para a formação da lista, a população se envolve, é notícia, os nomes vão aparecendo, eles são eleitos de maneira democrática, os nomes fazem campanha pelo país, ainda que a campanha no Partido Trabalhista nem chegue nem perto do que foi em alguns anos, né? Menos de 10 mil pessoas votaram agora, na última vez, se não me engano, votaram 25 mil pessoas, né? O partido hoje tem, acho que, 40 mil filiados, é o segundo partido com mais filiados no país, enfim. E a tendência é que depois da votação da lista interna, o partido cresça ainda mais, porque isso contagia e que dá uma aula para os outros partidos de que fazer primárias ter uma estrutura democrática ajuda, inclusive, na popularidade do partido. O Likud não é tão popular à toa também, né? Embora dessa vez eles não tenham feito primárias. Talvez isso explique também um pouco da queda do partido. Depois a gente vai falar do Likud. Vamos continuar falando aqui um pouco do bloco da centro-esquerda. Né? Uma pessoa que está fazendo uma pressão para juntar todos os partidos da centro-esquerda é o Azul e Branco. Né? O Benny Gantz foi o primeiro a chamar por essa junção. O problema é que o Benny Gantz é o patinho feio do bloco da centro-esquerda, porque ninguém quer se juntar com ele. Ele é o fracassado das eleições. As pessoas querem continuar criticando o Benny Gantz, atacando o Benny Gantz pelo governo horrível que ele e o Netanyahu coordenaram, né? E não faz sentido você agregar ele na tua chapa, se você quer criticar o governo. Então ele é o patinho feio aí, ninguém quer brincar com ele. Por outro lado, ele não baixa da cláusula de barreira, ele ainda não baixou das 4 cadeiras, né? Então, ele tem aí algum potencial, mas é um potencial limítrofe. E se você não junta com ele, você corre o risco de jogar fora aí muitos votos que poderiam desequilibrar a balança contra o Netanyahu. Então fica esse dilema, né? O que fazer com o Benny Gantz nessa situação? Um cara que ninguém quer concorrer em conjunto com ele, por um lado. Por outro lado, são votos que não vale a pena perder, né? A única chance do Benny Gantz a única chance seria ele desistir da própria candidatura. Ele já falou que não vai desistir. O Benny Gantz, inclusive, tem chance de ser primeiro-ministro, né? Se não se formar governo depois das próximas eleições, em algum momento ali depois ele assume o lugar de primeiro-ministro, porque o acordo é que depois de 1 ano e 8 meses do governo formado, ele tem direito a ser o primeiro-ministro. Isso foi uma lei que passou na Knesset, né? Então, ele não vai desistir. E talvez para alguns partidos de centro-esquerda nem seria bom que ele desistisse. Mas, enfim, o Meretz não deve juntar com ninguém, está muito apagado do noticiário, mas estaria aparecendo com 5 cadeiras em média. Né? E o Yesh Atid, ele cresceu nas últimas pesquisas, ele ultrapassou o Tikva Hadashah do Guidon Sar, em algumas pesquisas apareceu até com 18 cadeiras, né? Ou seja, a população de centro-esquerda está um pouco abandonando o Guidon Sar em prol dos partidos, enfim, do Partido Trabalhista, do Yesh Atid. Pode ser que seja uma orientação aí, uma novidade, uma tendência acontecendo, que a população de centro-esquerda está entendendo que votar na direita não é o ideal. Talvez isso também tenha feito efeito. A campanha que está sendo feita contra o Huldaí, contra o Guidon Sar, em especial pelo Huldaí, mostrando todas as medidas autoritárias e de direita que ele teve durante o período que ele foi ministro do Interior e ministro da Educação. Né? Por exemplo, ele é o autor da lei de fechamento dos estabelecimentos comerciais em Tel Aviv no sábado, né? Aos sábados. E, enfim, isso é uma coisa que complica o Huldaí perante a população secular e de centro-esquerda. Né? Por aí vai. Enfim, já passando para a parte... Complica o Guidon Sar. Do Sar, outra vez eu me enganei. E, enfim, já que a gente está falando das pesquisas, essas últimas pesquisas mostraram que o partido Otzma Yehudit, né, Força Judaica, que é um partido da extrema direita em Israel, né, do Ben-Gvir, a gente falou dele nas eleições passadas e retrasadas, ele está aparecendo com 2,1% das intenções de voto, que é bastante, né? Não está tão longe assim da cláusula de barreira. E o partido do Smotrich, né, que saiu do Yamina, que tem um cara já... O Smotrich é um cara de extrema direita, o Ben-Gvir é extrema direita, fascista, racista, o que vocês quiserem dizer, ele é. E o Ben-Gvir convocou publicamente o Smotrich a ação, um acordo com ele. Depois que saiu essa pesquisa que mostrou que eles estavam ali, os dois juntos, podiam chegar a quase 5% dos votos, ele postou assim no Twitter dele: vamos assinar essa noite, Smotrich? O Smotrich está quietinho no canto dele, mas eu não duvido que ele assine com o Ben-Gvir, não. E isso pode possibilitar 2 partidos bastante extremistas passarem a cláusula de barreira, enfraquecendo bastante a Minas, por um lado, e fortalecendo o Netanyahu, né? Porque são partidos que comporiam o governo com o Netanyahu. Né? Eles preferiam compor o governo com o Netanyahu do que estar na oposição. Enfim, essa é uma das novidades também dessas pesquisas que a gente viu. Enfim, faltou a gente falar agora sobre o Likud e sobre a lista unificada, que
Vou deixar o Marquinhos dar a introdução aí. Só antes dessa introdução, rapidinho, só que você tocou aí nesses dados da pesquisa eleitoral, outros 2 dados também interessantes, ainda abaixo da cláusula de barreira, né? Um deles é o partido Nufá, que é do deputado Ofer Scheller, que ele era do Yesh Atid, né, do partido do Lapid. Ele tentou construir primárias no partido, né? Ele falou, ó, não dá mais para o Lapid ser aí o dono do partido, a gente quer fazer primária. A situação entre eles ficou muito ruim, a gente até comentou aqui que o Lapid criou um novo grupo de WhatsApp, né, com todos os membros do partido lá, todos os deputados, enfim, e deixou de fora o Ofer Scheller, e ele também não passa a cláusula de barreira, 0,4%, e também tem sido um nome que tem se falado aí para se juntar junto com a Merav Michaeli e com o Huldaí, né, no caso de um possível acordo, e o partido Telem, né, do Moshe Yaalon, né, do Bog Yaalon, que, enfim, saiu do Likud, ele já tinha sido ministro da Defesa, estava aí com o Lapid também nas últimas eleições, ele saiu do Yesh Atid e agora está com 0,3% dos votos. Meio melancólica a questão, né? E o outro partido, o partido Gesher, né, da Orly Levy Abucasis, para quem não lembra dela, nas últimas eleições ela entrou no bloco, fez um bloco, o partido dela, o partido Avodá e o partido Meretz, né, fizeram um bloco no final das eleições, né? A Orly Levy, o partido Orly Levy, o Gesher e o Avodá entraram para o governo, o Meretz ficou de fora, e hoje a Orly Levy Abucasis tem 0%. Enfim, não passa a cláusula de barreiras e possivelmente não estará no próximo parlamento. Bom, é isso. Vamos então para a próxima notícia, que é justamente como o João falou aí, sobre os deputados no Likud, né? Porque sempre que a gente chega aí perto do período eleitoral, tem uns deputados que somem. Eles realmente somem do mapa, somem da televisão, da mídia, ninguém fala deles. E mais uma vez isso aconteceu. Depois eu comento do caso que aconteceu na última eleição, mas enfim, fica mais para frente. Nessa semana aí, a gente viu uma série de pesquisas, né, comentando que há vários deputados no Likud que sumiram, aparecem muito mesmo na televisão. É o caso do Miki Zohar, que ele, nos meses anteriores, ele tinha uma média de aparecimento na mídia de 105 aparições na mídia por mês. Esse mês de janeiro, o cara teve 11%. E ele é o líder do governo no parlamento. Olha só, eles tiraram o líder do governo do parlamento da mídia. Olha só para a gente ver o nível. E outros como a Miri Regev, que é a ministra dos transportes, é uma outra deputada chamada Osnat Mark, que, enfim, são pessoas que sempre que vão na mídia, eles causam confusão, falam besteira, são atacados, e no dia seguinte as mídias sociais e os outros programas, né, da televisão israelense atacam e comentam no rádio, todo mundo. Então o Likud resolveu esconder essa galera. Tem essa galera aí escondida, e por outro lado tem uma galera que também que aparece, né, como é o caso do Amir Ohana, que é o ministro da Segurança Interior, que ele tinha uma média de 31 aparições por mês, agora tem 63. O ministro da Economia, o Israel Katz, que tinha uma média de 54, hoje tem uma média de 86. Enfim, os que mais apareceram, o ministro da Segurança Pública, o ministro da Economia, o ministro da Educação e o ministro da Saúde. Foram os ministros aí que o Likud colocou à frente dessa campanha eleitoral, e os outros tirou todo mundo de cena. É uma política que o Likud sempre adota antes das eleições, né, cara? Não, mas dessa vez está flagrante demais. Dessa vez está impressionante, porque eles eles desapareceram com algumas pessoas, e pessoas importantes, como você colocou, né? O Miki Zohar, a Miri Regev. Miri Regev não desapareceu, mas diminuiu, né? Às vésperas de eleições, a Miri Regev é uma puxadora de voto, e eles sumiram com ela. 20% Pois a aparição dela. Diminuíram bastante. O Miki Zohar praticamente desapareceu, né? 90% o Miki Zohar. É um negócio impressionante. Eles colocaram, como você disse, eles escalaram 4 ministros para falar. O Yoav Gallant, que é o ministro da Educação, o Amir Ohana, o ministro da Segurança Pública, o Israel Katz, o ministro das Finanças, e o Yuli Edelstein, ministro da Saúde. São os 4 membros do Likud que estão falando nos meios de comunicação acima da média nos últimos tempos. Obviamente, Netanyahu não dá entrevistas, não aparece nos meios de comunicação, mas ele está sendo o carro-chefe da propaganda do Likud, né, como sempre. Enfim, eles estão sendo escalados porque eles são os que estão mais atrelados à imagem deles à corona, né? E o Likud quer falar só de corona. O Likud não quer falar de outros temas. O Likud não quer falar de transporte, o Likud não quer falar de... Não quer botar as pessoas que mais atacam o judiciário, não quer botar as pessoas que mais atacam a esquerda, porque o Netanyahu agora está numa vibe de fazer acordo com os árabes, de pegar voto árabe, de aparecer como um primeiro-ministro estadista que luta contra a corona.
né, e que também luta pela economia, pelo emprego, então ele bota o Israel Katz, bem na semana que ele anuncia essa bolsa licuda aí, né, como você colocou, ele coloca o ministro da Segurança Pública por causa dos confrontos que estão tendo, né, e ele coloca também o ministro da Educação para mostrar que ele parou de brigar para que as escolas sejam abertas, porque entendeu a importância da corona. Ele, enfim, depois de muito tempo que ele ficou brigando com o Ministério da Saúde o tempo todo, ele parou de brigar, provavelmente o Netanyahu falou para ele, parou agora, você vai ficar quietinho, porque a gente precisa disso para as eleições, e o Yoav Gallant, um general, mas que está abaixo ali do primeiro-ministro, obedeceu a orientação e, quando fala que aceitou a determinação do governo, por isso ele está sendo escalado. Agora, hoje, o mais impressionante é que, depois dessa chantagem do Azul e Branco sobre enfim, o aumento da multa para as instituições que abrirem e que descumpriram o lockdown em troca do prolongamento do Seger, né, do lockdown, depois dessa questão da chantagem, o Likud proibiu todos os ministros e todos os deputados do partido de falarem em qualquer programa da televisão ou do rádio ou da internet, né, em todos os meios de comunicação. Então, hoje eu escutei 2 programas de rádio, 2 programas muito concorridos, né, que os políticos gostam de estar. Na semana passada, já não tinha participado nenhum membro do Likud do programa, de um desses programas, e quando os ouvintes começaram a mandar carta, né, o Chaim Levinson, que é o jornalista que apresenta esse programa, ele disse, já que vocês estão questionando aqui, eu vou botar as cartas na mesa. A gente mandou uma mensagem para o Likud pedindo para vir um desses 5 ministros aqui, ou esse deputado aqui, para falar com a gente, e eles ofereceram para a gente outras pessoas, que eu não vou dizer o nome, mas que para a gente não são interessantes que venham, a gente não tem nada para perguntar para essas pessoas. E eles não mandaram, né? Então na semana passada já estavam reduzindo. E essa semana, num programa em outra rádio, né, na rádio Galei Tzahal, que inclusive, depois a gente tem que contar que o Benny Gantz parece que anunciou, depois de 70 anos, o fechamento, ele quer fechar a Galei Tzahal, o ministro da Defesa pode tomar essa decisão, depois a gente toca nesse assunto mais para frente, mas enfim, um programa na Galei Tzahal, nenhum ministro do Likud foi entrevistado, e a Keren Marciano, que é a apresentadora do programa, ela disse o seguinte, olha, a gente convidou, eles não mandaram ninguém, a gente aqui não é anti-Likud não, eles aqui estão, enfim, eles sumiram dos meios de comunicação porque eles não querem comentar sobre esse aumento da multa para as instituições que abrirem no lockdown, porque eles têm medo de como a população ultra-ortodoxa vai entender isso. Então, ela colocou assim, ela não colocou isso nem como interpretação, ela colocou isso como algo óbvio para as pessoas da mídia que têm contato frequente com políticos, como é o caso dela. Então, o Likud sumiu totalmente, estão fugindo, estão se esquivando da polêmica para dar só a sua narrativa, para não responder as perguntas difíceis, porque o momento não está tão favorável, obviamente que eles vão aparecer daqui a pouco. O Israel Katz ontem deu entrevista no canal 20, que é o canal dos ortodoxos nacionalistas, né, que é um grupo da direita ortodoxa, e eu vi a entrevista dele lá, botei lá de propósito para ver, de maneira retroativa, depois já acabou, muito confortável, perguntas muito pouco ameaçadoras, né, perguntas que, enfim, parecia que ele tinha combinado com o entrevistador, teve muito tempo para falar, sem ser interrompido, enfim, muito, muito tranquila a entrevista que ele deu. O Likud também está escolhendo os lugares onde eles querem aparecer. O problema do Likud é que quase ninguém vê o canal 20, né? E quem vê é a mesma coisa que pregar para convertidos. Mas, enfim, ficou essa polêmica da semana em relação aos membros do Likud. Sobre a Galei Tzahal, que é a rádio do Exército, enfim, só um parênteses pequeno, né? A Galei Tzahal tem 70 anos, é a rádio do Exército israelense, foi criada na situação de guerra, para informar as pessoas sobre o que acontecia na guerra. Depois virou a principal rádio do país, uma rádio estatal, que ela foi se modernizando aos poucos. A parte técnica da rádio, quem faz são soldados e oficiais, mas vários jornalistas profissionais trabalham na rádio com independência política para falar o que quiserem. A pauta da rádio é decidida enfim, eles têm um mefaquê, um comandante do exército da rádio, mas, enfim, cada programa, os jornalistas contratados, eles têm liberdade editorial para falar sobre o que quiserem, né? É estranho a gente falar que um país democrático, a principal rádio do país é a rádio do Exército. Inclusive são 2. Tem a Gal Galat, que é a rádio que toca música, que é a rádio mais escutada de Israel, se não me engano, e a Galei Tzahal, que é a rádio de notícias mais escutada de Israel, né? Enfim, e o Benny Gantz anunciou essa semana que vai fechar as 2 rádios. Já existia um debate público sobre isso. O Exército tem que investir dinheiro nessas rádios, e se cabe ao Exército, enfim, fazer programas de cunho político, né? E abrir esse espaço. Se isso não tem que ser iniciativa não pública. Já existe uma rádio pública, que é a Reshet Bet, né, que pertence ao governo, mas enfim, que também tem liberdade total editorial, né, e tudo mais.
e uma pertencendo ao exército. Ficou essa discussão. O custo da Galit Sahal é muito baixo, de 5 milhões de shekel por ano, é um custo quase irrisório pro Tsahal, né? É pequeno. E aí o que o Razi Barkai, que é um dos principais repórteres da Galit Sahal, disse quando foi entrevistado em outra rádio, no programa em outra rádio, foi o seguinte: quase todos os chefes das Forças Armadas querem fechar a Galit Sahal, porque eles o tempo todo são pressionados pelos políticos. Por que na tua rádio falaram isso de mim? Por que isso e aquilo? É uma situação desconfortável. Ele falou: o único que apoiava a Galit Sahal era o Bugi Yalon, hoje político, já foi ministro da Defesa também. Todos os outros não gostavam. O Benny Gantz não gostava. O Aviv Kohavi, que é o atual chefe das Forças Armadas, não gosta nem um pouco da Galit Sahal. O Eisenkot também não gostava. Enfim, todos os últimos não gostavam, por ele seria fechada. E o Benny Gantz, segundo a interpretação do Razi Barkai, ele quer fechar a Galit Sahal porque a Galit Sahal dá uma repercussão negativa, em sua maioria, sobre o seu papel no governo, né? Então ele fica muito incomodado com isso. A rádio Israel, eu me arrisco a dizer que ela é mais importante que a televisão. Talvez ela tenha mais audiência que a televisão, em relação à política, com certeza, em relação a notícias, em relação à política, com certeza absoluta. O horário nobre da rádio é o horário que entrevistam os políticos, fazem análises políticas. E, enfim, a interpretação do Razi Barkai é que o Benny Gantz está fechando a rádio porque ele tem apoio, por um pedido do Ramatkal, do chefe das Forças Armadas, e porque ele não sentiu, a rádio não defendeu ele na hora que ele estava sendo mais detonado, né? Agora, enfim, a rádio não tem que defender o ministro da Defesa, né? Se ela tem independência editorial, ela não tem que defender o ministro da Defesa. A gente não sabe se essa é a razão real. O Razi Barkai deu a opinião dele. Enfim, mas o fato é que o Benny Gantz anunciou que vai fechar a Galit Sahal. O problema é que tem eleições daqui a 2 meses. E a Galit Sahal não vai ser fechada tão rápido assim. Então, enfim, dependendo de quem for o próximo ministro da Defesa, pode ser que essa adesão mude. Seria um impacto muito grande na sociedade israelense como um todo se fechassem a Galit Sahal, porque, enfim, é a principal rádio de notícias do país, né? Eu o tempo todo escuto outras rádios também, né? Escuto principalmente as rádios públicas, a Galit Sahal e a Reshet Bet, são as 2 rádios que eu mais escuto quando eu estou dirigindo, especialmente. E, enfim, faria falta, embora esse buraco ele vai ser preenchido por alguém, com certeza, né? Um monte de jornalista capacitado e desempregado, com certeza, enfim, uma rádio grande que acaba, alguém ia se aproveitar desse espaço na iniciativa privada e enfim, substituir a Galit Sahal por outra rádio. O que tem legal a Galit Sahal é que, como ela é uma rádio pública, né, ela acaba tendo que dar espaço para todo mundo, para a gente de direita, para a gente de esquerda e tal, e se você não equilibra os jornalistas, você é muito criticado. Na verdade, a rádio é muito criticada de qualquer maneira, mas as pessoas razoáveis sabem que a Galit Sahal dá espaço para a gente de direita, de esquerda, enfim, para todo mundo. Tem muitos programas com donos, né? Enfim, e cada programa tem uma pauta diferente, uma linha diferente. A Galit Sahal consegue fazer isso muito bem. Eu não sei se uma rádio privada conseguiria fazer isso da mesma maneira, nem se teria essa intenção de fazer isso da mesma maneira. É isso. Vamos então para a nossa próxima notícia, a última notícia do bloco, falar aí da Reshima Meshutefet, né, da lista unificada dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe, criada em 2015, juntou aí vários partidos, 4 partidos, né, o partido Hadash, né, que é o herdeiro aí do MAC, que é o partido comunista israelense, que é um partido que ele é majoritariamente árabe, mas também tem judeus, né, que participam, inclusive tem um deputado judeu do Hadash, tem o partido Ram, o partido Tal e o partido Balad, ou seja, 4 partidos formavam aí essa lista, e agora a lista deu uma desmilinguida, né? A gente vem comentando também, obviamente, nós comentamos tudo que passa aqui em Israel. Recentemente houve uma aproximação do deputado Mansur Abbas, que é do partido Ra'am, né? Que é o partido islâmico. Ele se aproximou do Likud, se aproximou do Netanyahu, inclusive ele deu vários depoimentos falando que se era pelo bem, se ele poderia, a aproximação dele com o Netanyahu poderia trazer o bem, né, para a sociedade árabe, ele achava esse um passo certo. Isso criou um desconforto muito grande dentro da lista unificada, né, junto com os outros partidos, e agora essa semana foi anunciado aí não o fim da lista unificada, mas a lista unificada num formato um pouco diferente. Por quê? Porque os 3 outros partidos decidiram, vamos dizer assim, cansaram de esperar a decisão do Ram e falaram, beleza, nós vamos concorrer juntos, a lista unificada continua e vocês do Ram decidem o que vão fazer da sua vida. Ou seja,
a lista unificada para a próxima eleição, até agora, tem o Balad, o Ta'al e o partido Hadash, né? O herdeiro aí do Partido Comunista. Lembrando que a lista unificada teve 15 cadeiras na última eleição, né? Um número recorde de cadeiras, e agora, nessas pesquisas recentes, aí, aponta 10 cadeiras vindo do eleitorado árabe. Bom, é uma mudança, João, e até que ponto você acha que isso pode desequilibrar o jogo aí da formação dos mandatos, da formação do próximo governo? Bom, enfim, a balança para o governo ela vai depender de alguns fatores, né? O Uram concorrendo, né, ele, por um lado, né, a lista unificada até hoje ela tinha conseguido aumentar o percentual de votos árabes, né, e chegou ao recorde de 15 cadeiras. Por outro lado, hoje a lista unificada ela chega a 10, no máximo 11 cadeiras por as pesquisas. E as pesquisas mostram que o Uram concorrendo por separado dos outros 3 partidos faz com que todos os votos dos partidos árabes cheguem a mais ou menos 12 cadeiras, né? 12, às vezes até 13. Ou seja, tem um crescimento de votos dos partidos árabes, que pode vir em função de eleitores árabes que não iam votar, uma vez que o voto em Israel não é obrigatório, ou em função de eleitores árabes que estavam dispostos a votar no próprio Netanyahu, né? E aí, de repente, o Mansur Abbas sozinho fala assim, pera, olha só, se vocês vão votar no Netanyahu porque vocês não querem ser oposição, porque ser oposição não deu nada para vocês, por que não votam em mim? Eu tenho bom trânsito com ele, eu vou fazer as negociações com ele, e ele vai dar coisas para a população árabe, ele vai ter que fazer políticas públicas para a população árabe, porque eu vou estar ali fazendo trocas com ele, né? Então, isso pode ajudar o governo a aprovar algumas leis, de fato, o governo, desde que o Likud seja governo, obviamente, né? Por exemplo, a imunidade do Netanyahu, e pode fazer com que os árabes eles tenham realmente alguns ganhos de algumas políticas públicas favoráveis à população árabe israelense. Nada a ver com os palestinos, mas os árabes israelenses sim. Né? Agora, o Likud já avisou que não tem chance do Uram fazer parte do governo deles. Né? Então, seria um acordo informal. Né? Agora, o Likud precisa ser governo para que isso aconteça. E aí a pergunta é, o Uram vai indicar o Netanyahu para formar o governo? O Uram vai votar, né, no governo? Ele aprovaria um governo formado pelo Netanyahu, ainda que ele não fizesse parte desse governo? Olha, eu acho que uma coisa é o Uram fazer uma troca de acordos com o Netanyahu, outra coisa é eles irem tão longe assim. Eu acho difícil isso acontecer. E a pergunta que fica é quantos votos os outros partidos juntos vão conseguir. Né? Eu acho que o Mansur Abbas ele foi muito inteligente, conseguiu uma grande vitória para o partido dele, para a pessoa dele, para a figura política que ele é, mas ele enfraqueceu os outros partidos, enfim, mas não, né? O objetivo dele não era necessariamente fortalecer os outros partidos de eleitorado árabe. Enfim, a gente vai ver agora o que vai acontecer com eles. Tem uma crise tremenda, enfim, que deriva de uma série de fatores, entre eles também o não apoio deles aos acordos de Israel com os Emirados Árabes e Bahrein, que foram muito mal vistos pela sociedade árabe israelense. Né? Enfim, cenas dos próximos capítulos. É isso. Beleza. Vamos então passar para o nosso próximo bloco, onde vamos dar mais algumas informações que balançaram a cena em Israel essa semana. A primeira notícia, ela vem aí do Ministério do Interior, né, que é o responsável por autorizar quem faz aliar, né, judeus que vivem na diáspora, que têm o direito de fazer aliar, vir morar em Israel e se tornar cidadãos israelenses. E agora, né, à luz, né, vamos dizer assim, dessa normalização dos laços aí entre Israel e Uganda, uma comunidade de judeus de Uganda ela foi impedida de fazer aliar, ela não foi reconhecida pelo Ministério do Interior como legitimamente judia. É a comunidade Abayudaya, espero que eu tenha falado certo o nome. Eles não têm uma origem, né, judaica, eles se converteram ao judaísmo, começaram a adotar uma vida judaica, né, com os preceitos judaicos, há mais de 100 anos atrás. Eles passaram por um processo de conversão pelo movimento conservador e não têm o seu processo de conversão aceito, né, pelo Ministério do Interior e não são vistos pelo Ministério do Interior como judeus e assim, consequentemente, como pessoas elegíveis a aliar, vir morar em Israel. Curiosamente, né, o ministro do Interior responsável por isso é o Aryeh Deri, que é do partido Shas, um partido ultra-ortodoxo, e eles têm, obviamente, sérios problemas com o movimento conservador, com o movimento reformista, com todo mundo que não é ortodoxo, né? O judaísmo não ortodoxo. E isso também é parte, mais uma vez, de uma
de uma disputa, né, entre os dois movimentos. Mas quem paga o pato aí são os judeus da tribo do grupo de Abayudaia, da Uganda, que não são, aos olhos do Ministério do Interior, judeus caché a ponto de fazer aliar. É triste isso, né, João? É triste porque eu acho que isso mexe muito com o próprio ethos, né, do Estado de Israel, com o Estado como um abrigo para os judeus no mundo inteiro. E aqui a gente tem judeus querendo decidir quem é mais judeu e quem é menos judeus, né, cara? Nem mais e menos, é sim ou não, né? Sim ou não, né? Agora, Pois é. eu acho que mais do que triste, essa questão é preocupante, né? Porque o Ministério do Interior, ele não tem a autoridade para tomar essa decisão, né? Essa é uma cláusula da lei do retorno, né, que é a lei que permite que qualquer pessoa que tem um avô judeu, pelo menos um dos 4 avós judeus, né, possa ser cidadão israelense e fazer aliar, né? Ou pessoas que são convertidas por correntes que são reconhecidas pela agência judaica, né, enfim, que é o caso do movimento conservador, que é um movimento, apesar do nome conservador, ele é um dos movimentos, enfim, do judaísmo liberal, né? Ele é conservador em relação ao reformista, que é o mais liberal dos judaísmos, né? Das correntes judaicas, mas não é ortodoxo, né? E como não ortodoxo, ele não é reconhecido pelo rabinato em Israel, ou seja, o movimento conservador ele não tem autoridade nenhuma aqui em Israel, ele não pode. O casamento feito dentro do movimento conservador ele não é reconhecido em Israel, a conversão feita no movimento conservador ela não é reconhecida pelo rabinato, ou seja, uma pessoa que se converteu pelo judaísmo conservador, ela não é considerada judia pelo rabinato israelense, portanto, pelo Estado de Israel, mas ela é considerada apta a fazer aliar pela lei do retorno, tanto pelo judaísmo conservador, quanto pelo judaísmo reformista, quanto por algumas correntes da ortodoxia, que também não são reconhecidas pelo rabinato. O rabinato não reconhece todas as correntes da ortodoxia. Por exemplo, a corrente o Beit Chabad, né, do Rabino Lubavitch, é uma corrente da ortodoxia que o rabinato não reconhece as conversões do Chabad feitas no exterior, por exemplo, né? E aí uma pessoa que se converteu pelo Chabad chega em Israel e não é considerada judia, por mais que o sujeito possa ser ultra-ortodoxo, né? Mas enfim, o movimento conservador ele não é reconhecido pelo rabinato, mas pela agência judaica e a agência judaica enfim, o órgão que o governo de Israel confia por lei, né, para dar autorização, para reconhecer ou não determinadas comunidades como judias ou determinadas conversões, né? Então, a agência judaica reconhece a comunidade de judeus da Etiópia como judeus, eles podem fazer aliar, eles podem viver em Israel. Não só a agência judaica, né? O rabinato também pode dar esse reconhecimento. Mas não foi o caso. O rabinato não deu esse reconhecimento a essa comunidade. Essa comunidade, efetivamente, como o Marquinhos falou, ela não é originalmente judia, ou seja, é uma comunidade inteira, se não me engano, de 2.000 pessoas que decidiu passar por conversão ao judaísmo, e eles optaram pela corrente conservadora do judaísmo, o judaísmo conservador. Em hebraico se chama Tnuá Masortit, né? Enfim, no Brasil tem sinagogas ligadas ao movimento conservador, a Tnuá Masortit, né? Filiadas a esse movimento. Nos Estados Unidos tem um monte, acho que é o grande berço. Na Argentina, é super forte o movimento conservador. Em Israel não é tão forte assim, nem o movimento conservador, nem o movimento reformista, mas, enfim, a conversão outra vez é aceita. E o Ministério do Interior, ele simplesmente não reconheceu a conversão. Só que o Ministério do Interior ele não pode não reconhecer essa conversão. Efetivamente, ele pode não reconhecer, mas, obviamente, que o movimento conservador e os membros dessa tribo foram para a Suprema Corte, obrigando o Ministério do Interior, né, a reconhecer, porque cabe ao Ministério do Interior trabalhar de acordo com a lei israelense. Então, o que o Ariedel está fazendo, nesse caso, é desafiar, né, as correntes liberais do judaísmo e tentar medir forças. De quem manda aqui sou eu. Né? Se isso tem a ver com o processo eleitoral de Israel, se ele quer dar uma resposta para os eleitores dele, né? Se o timing enfim, o motivou a tomar essa decisão agora ou não, isso pouco importa. O que importa é que, enfim, o que importa, na verdade, são duas questões. Uma é o desafio do Ariedel, né? A democracia israelense, né? A lei, por exemplo, que a lei diz uma coisa, ele vai lá e diz outra, né? E tenta passar por cima da lei. E a outra coisa preocupante, outro fator preocupante nessa tomada de decisão, né, é que a ortodoxia ela não só tem um monopólio dentro do rabinato, né, e da decisão de quem é judeu em Israel e quem tem autoridade para isso e para aquilo no país, eles não só querem ter isso, como já tem, como também querem ter agora autoridade sobre a aliar, né, a lei do retorno, né, enfim, que eles até hoje nunca tinham tido essa autoridade. Esse foi um dos pontos que o Ben-Gurion
ele bateu o pé e disse: isso aí eu não vou dar para vocês. Isso aí o critério vai ser de minha escolha. Né? E, enfim, ali foi decidida a lei do retorno, se não me engano, é de 1951, e, enfim, desde então ela vale, já com algumas alterações, com algumas emendas, mas então ela, essencialmente, é essa lei que vale. E é muito preocupante ver que a ultra-ortodoxia ela quer dominar até o que ela não domina em relação ao judaísmo em Israel. Né? E o que é mais surpreendente é que Israel, né, é o único país do mundo onde o judeu conservador e o judeu reformista não são considerados judeus. Ou seja, né, em qualquer outro país do mundo, um judeu reformista é considerado judeu. O país onde ele mora diz: não, o cara é judeu, isso que ele está fazendo é judaísmo. Menos em Israel. Israel é o único país do mundo que os judeus não têm plena liberdade, né, de cultuar, de promover o seu judaísmo da maneira como querem. Né, que é uma contradição bizonha do Estado judeu, né, de Israel atualmente, que é, enfim, que se deve à coerção religiosa, né, ortodoxa que acontece no país, que, enfim, que está cada vez mais entregue à ultra-ortodoxia. E a ortodoxia, de uma maneira geral, é óbvio que tem exceções, mas a ortodoxia moderna, né, os nacionalistas ortodoxos, eles também são muito pouco tolerantes, para não dizer bastante intolerantes, com as correntes mais liberais judaicas. Né? Não só com as correntes mais liberais, como também com as formas judaicas não religiosas. Então, isso é mais uma tentativa de restringir as liberdades judaicas em Israel, de tentar exercer o controle sobre tudo que tem a ver com o judaísmo, né? E de transformar o Israel em um país menos democrático do ponto de vista judaico, inclusive. É isso. Mais uma das grandes discussões que a gente tem aqui em relação ao Estado, quem pode fazer aliá, quem não pode, enfim. Complicações do Estado de Israel. É isso. Vamos então para a nossa última notícia do bloco, que fala sobre a proibição do movimento de direitos humanos B'Tselem de entrar nos colégios para fazer palestras. Como é que isso funciona e por que isso aconteceu? Bom, essa semana, né, o B'Tselem, eles são uma ONG que já atua há décadas levantando informações e dados, estatísticas sobre a atuação de Israel dentro dos territórios ocupados, né, dentro dos territórios palestinos, e eles levantam todo tipo de números e sobre assentamentos, sobre agressão, violência, enfim, tudo que é relacionado aos direitos humanos, vocês podem, e territórios ocupados, né, nos territórios palestinos, pode ser encontrado no site do B'Tselem. E recentemente nessa semana, eles lançaram um documento falando que Israel é um Estado apartheid, é um Estado que faz uma diferenciação étnica entre os seus cidadãos, e eles partem do princípio de que não há uma divisão entre Israel e territórios ocupados. A discussão que o B'Tselem faz, eles mudam, na verdade, é muito interessante porque há uma mudança na forma como a organização debate os direitos humanos. Pela primeira vez, eles falam sobre os direitos humanos e sobre a relação do Estado de Israel com os cidadãos árabes que vivem dentro do Estado de Israel, dentro da linha verde, não só nos territórios ocupados, né? Ou seja, até agora eles só trabalhavam com os territórios ocupados e agora eles também falaram sobre a relação de Israel com os árabes que aqui vivem, e eles mudaram essa forma de analisar a política. Eles analisam de que desde o início da criação do Estado de Israel até agora, o que foi feito aqui primeiro até 1967, né, dentro da fronteira, sem os territórios ocupados, e depois essa política ela também é expandida para os territórios ocupados, para a Cisjordânia, né? Eles dizem que tudo tem sido feito para manter a supremacia judaica aqui dentro, né? Para que os judeus sejam soberanos, e aí eles usam esse termo do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, ou seja, não fazem mais uma distinção entre Israel e territórios palestinos, como se tudo fosse uma coisa só, e desde o início o movimento sionista, a preocupação foi manter essa supremacia judaica, construir e manter essa supremacia judaica, e por isso se caracteriza como apartheid. Enfim, esse é um documento, está disponível na internet para quem quiser ler. Eu posso ter cometido alguma imprecisão, mas é basicamente essa a discussão que eles fazem. E uma das respostas, a resposta, né, que o Ministério da Educação tomou, na verdade, saiu muito. Eu não vi muito isso na mídia aqui em Israel. Eu recebi o artigo pelo Twitter, e depois, enfim, na televisão não vi nenhuma discussão sobre isso, nem no rádio.
E o Ministério da Educação ele proibiu a entrada de representantes do B'Tselem nos colégios, para que possam fazer palestras. E aí talvez os ouvintes perguntem, mas o Ministério da Educação pode fazer isso? E aí eu respondo, pode. O Ministério da Educação pode fazer isso. Por quê? Porque em 2018 foi aprovada uma emenda na Lei de Educação, tem uma Lei de Educação lá de 1953, foi aprovada uma emenda na lei, a emenda 17, que foi chamada Emenda Breaking the Silence, emenda Quebrando o Silêncio. Quem é Quebrando o Silêncio? Quebrando o Silêncio é uma outra organização de direitos humanos, que é uma organização feita por soldados, são todos ex-soldados, ex-oficiais do Exército, que depois do serviço eles resolvem falar o que eles viram, o que eles foram obrigados a fazer, o que eles fizeram, e, enfim, abrem aí o seu... colocam as suas angústias, né, de tudo que eles tiveram que fazer durante o serviço militar. Eles foram os primeiros a serem proibidos de entrar no colégio, e agora a B'Tselem, uma outra organização de direitos humanos, também fica proibida de entrar nos colégios em Israel para falar sobre direitos humanos. João, preocupa isso aí? É democrático, cara? Bom, eu acho o seguinte, você não é obrigado a concordar com o B'Tselem, nem com o Quebrando o Silêncio, entende? Enfim, nem parcialmente, nem totalmente, né? Como você não é obrigado a concordar com várias outras organizações, né? Agora, você proibir essas organizações de se expressarem, né? É um problema, né? É um problema claro, até porque não são organizações, enfim, não são antisionistas, né? Tem organizações em Israel antisionistas que têm todo o direito de falar o que quiserem, que podem entrar nas escolas, e provavelmente estão presentes em várias escolas de ultra-ortodoxos, por exemplo, pregando aí contra o Estado de Israel, enfim, tudo isso, né? E não são proibidas, né? O Quebrando o Silêncio, na verdade, ele deu uma caminhada, ele deu uma evoluída, na verdade, enfim, uma caminhada seria melhor para um radicalismo um pouco maior do que era quando eles surgiram, né? O B'Tselem sempre foi a mesma coisa, né? B'Tselem, o nome é muito criativo, né? Que vem de um passuco da Torá, que é B'Tselem Elohim, né? Que é a luz de Deus foi criado o homem, né? E B'Tselem também significa em hebraico na câmera, né? Então porque esse movimento ele começou, né? E até hoje a sua principal atividade é filmar as coisas que acontecem nos territórios, o que acontece de ilegal ou de imoral lá, e expor, porque se eles não expõem, ninguém expõe e a sociedade não fica sabendo do que acontece lá, né? Então, enfim, muita gente não gosta do que o B'Tselem faz, porque ele expõe as coisas mais feias que o exército israelense faz nos territórios, a maneira como podem tratar mal os palestinos, né, inclusive civis, né? Não estão falando só de terroristas, nem de militantes, né? Enfim, o que expõe os próprios soldados a fazerem, expõe comportamentos também inadequado, até criminoso, às vezes, de alguns soldados, né? E quando isso vem a público dentro de Israel, já é uma polêmica, quando isso vai a público para fora de Israel, isso incomoda muito, principalmente segmentos da direita israelense, especialmente os menos democráticos, mas talvez eles hoje em dia sejam a maioria na direita israelense, enfim, não sei se seria exagerado dizer isso, mas, enfim, de alguma maneira eles ficam incomodados, e o B'Tselem não é dos movimentos mais queridos por essa parcela que não é muito pequena da população, né? Não é nem um pouco pequena. Por exemplo, graças ao B'Tselem, a gente descobriu o caso do Elor Azaria, o soldado que há 3 anos, quase 4 anos já, matou um terrorista que já estava inofensivo no chão, que tinha atacado soldados em Hebron. Enfim, os corpos já estavam sendo socorridos e tal, um terrorista já tinha sido morto, já tinha sido abatido na reação dos soldados, um deles foi baleado, estava no chão ferido, já não oferecia mais perigo nenhum, e ele, sem nenhum comando, sem nenhum nada, decidiu pegar o fuzil dele e matar o terrorista, né? E, enfim, o B'Tselem foi quem divulgou o vídeo e fez com que esse soldado fosse julgado por crime comum, né? Por assassinato, e não dentro dos tribunais militares, ou que o caso não fosse abafado por alguns comandantes ali. Segundo, enfim, algumas pessoas que militam, né, nos direitos humanos, se não fosse o B'Tselem, muitos desses casos iam acabar ocultos, como já acabam, né, porque o B'Tselem não está em todos os lugares. Enfim, e convidar eles para falar nas escolas é a mesma coisa que convidar grupos de direita para falar nas escolas. É você dar aos alunos das escolas a possibilidade de escutar as narrativas e de escutar as histórias que as pessoas têm para contar, enfim, e formar um cidadão que tem capacidade de decidir, baseado no que ele escuta, o que é melhor. E no momento que o Ministério da Educação decide proibir um grupo de falar,
por discordâncias com a visão dele, né, o Ministério da Educação, ele, na verdade, ele está se mostrando, ao mesmo tempo, fraco, né, enfim, que não acredita na sua própria educação. Uma vez, se o ministro da Educação ele acha que aquilo está errado, ele pode reforçar essa educação para que esse tipo de comentário ele surta menos efeito, né? Enfim, ou que ele admite que tem algum problema no país e está escondendo dos alunos, né? Das duas, uma. Se você confia que a informação que você está passando, que a educação que você está passando é uma educação correta, você não tem medo de que organizações de direitos humanos frequentem os institutos de ensino. E se você não confia, né, e você proíbe, é sinal de que você está admitindo culpa, né? Uma escola de Haifa já descumpriu a determinação do Ministério da Educação e convidou o Beit Helen, inclusive eles estiveram hoje falando, não sei em que contexto, né, porque as escolas estão fechadas, acho que foi por Zoom, mas teve já uma palestra. Foi online. Foi online, pois é, já teve uma palestra, enfim, não vai ser muito fácil calar as vozes que querem o Beit Helen falando nas escolas, e não vai ser fácil calar o Beit Helen na sociedade em geral, porque você proíbe eles estarem nas escolas, mas eles entram por outros lados, né? Enfim, a tentativa ela só é uma tentativa flagrante de calar a democracia. Eu acho que o Beit Helen erra, na minha opinião, o erro do Beit Helen, né, enfim, concluir pelas pessoas que elas podem concluir sozinhas, né? Se o Beit Helen produz material para reflexão das pessoas, você não precisa chegar na conclusão que Israel é um estado de apartheid, eu acho. Minha opinião, né? Qualquer um está livre para discordar de mim à vontade. Não só nisso, em todos os aspectos, mas nisso especialmente. Então, eu acho que o Beit Helen, enfim, posso criticar o Beit Helen por essa definição que eles deram. Por outro lado, enfim, isso não devia ser o que impede, o que proíbe eles de falarem nas escolas. Então, se a gente acha que Israel tem um comportamento semelhante ao de apartheid, então eles não podem falar, né? Então, o que é? Você tem limite o que você pode fazer? Me lembra uma tentativa de proposta de lei que foi apresentada há uns 8, 9 anos, de que proibia em Israel você boicotar produtos fabricados nos assentamentos, né? Enfim, você pode boicotar o que você quer em Israel, né? Você pode boicotar esse foi o discurso que o Dov Hanin, que era um deputado do Haddad, falou. Os vegetarianos boicotam carne, as pessoas que comem kasher boicotam comida não kasher, né? As pessoas podem boicotar o que quiserem em Israel. Os únicos que não podem boicotar são os que querem boicotar os assentamentos, né? Então, que Estado é esse que a gente está criando? Que Estado é esse que a gente cria, né? O que não permite que as pessoas que acham que existe um regime de apartheid possam falar isso, possam debater isso nos ambientes regulados pelo Estado, né, de educação. Não são ambientes que o Estado não tem nenhuma inserção, que o Estado regula, né? O Estado pode convidar e pode promover as atividades que quer, né? Enfim, isso diz bastante sobre esse governo e diz coisas ruins sobre esse governo, sobre o ministro da Educação, que nem é dos mais radicais do governo. É isso, beleza. Vamos então passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai ouvir o comentário do esporte do nosso camarada Nelsinho Burris. Manda, Nelcitos! Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que aguarda com ansiedade a primeira dose da vacina. É o João que vai receber a primeira dose da vacina no sábado, dia 30, e a segunda dose vai ser também no sábado, 20 de fevereiro, o João aí aguardando, esfregando as mãos, chuleando, esperando as doses da vacina. Pois o lanterna do campeonato israelense, o Hapoel Tel Aviv, surpreendeu, conseguiu uma vitória muito importante na liga principal do futebol israelense, na primeira divisão do futebol israelense. Foi a Jerusalém jogar contra o Beitar que nós falamos há algumas semanas, está recebendo agora a caneta cheia do Sheik lá dos Emirados Árabes. O Hapoel Tel Aviv conseguiu a vitória por 1-0, fez o gol no primeiro tempo e segurou o placar, uma vitória importante para levantar o moral do Hapoel Tel Aviv, que é o lanterna ainda da competição. Competição essa que vai até abril ou maio, ainda sem torcida, obviamente. Mesmo com a vacinação, não há previsão de abertura para o público nos jogos esportivos em Israel. Foi realmente uma vitória muito importante, uma vitória para levantar o moral. Vamos ver se isso vai influenciar nas próximas rodadas para o Hapoel Tel Aviv tradicional, Hapoel Tel Aviv tentar sair dessa situação difícil. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre, brigadão por mais esse comentário e, obviamente, esperamos na semana que vem.
João, ficamos por aqui ou algo mais a acrescentar? Não, tudo bem, ficamos por aqui. Show de bola. Então a gente volta na semana que vem, dia 4 de fevereiro. Peraí, deixa eu só confirmar aqui no calendário, mas eu acho que é dia 4 mesmo, porque a gente já vem aí com informações sobre as listas que foram fechadas ou não. Com certeza a semana que vem promete, né? Vai ter muita discussão política, fecha daqui, fecha dali, quem fecha e quem se une. Tudo isso no episódio 71 que vocês vão ouvir na semana que vem. Valeu, galera. A gente se ouve na semana que vem. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.